Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez com o nosso Café com Bíblia Mulheres de Fé. E nós estamos hoje felizes com o nosso Deus, mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Nós estamos no nosso 8º dia, amanhã nós vamos estar concluindo essa série Fruto do Espírito. E nós vamos estar falando neste momento sobre mansidão. Nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 5, versículo 5. Você puder nos acompanhar. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então nós estamos aqui diante de um tema muito maravilhoso. Nós podemos dizer, eu falei no início dessa série, que o fruto do Espírito, ele é composto por alguns gomos, né, ou sementes, como queiram classificar. E dentro desse fruto tem esses gomos, tem essas sementes, né? E são 9. E nós estamos no oitavo, na oitava característica, no oitavo gomo, na oitava semente que tem dentro desse fruto. E nós vamos falar hoje sobre a mansidão. E cada um dessas sementes ou dessas características, elas podem e devem frutificar em nossas vidas. Eu creio que cada uma delas tem sido de grande valia para todos nós. Eu tenho aprendido muito com o nosso Deus. E falar de mansidão é muito maravilhoso. Nós precisamos nos últimos dias, mais do que nunca, termos essa semente dentro de nós. Nós vivemos uma situação muito triste, uma situação muito difícil, e nós precisamos ter essa característica em nós. Em Mateus capítulo 5 e o versículo 5 que nós lemos diz bem-aventurado. E para nós analisarmos esse versículo, se nós formos pegar a palavra bem-aventurado e ver qual é o oposto dessa palavra, a gente vai ver que a palavra oposto de bem-aventurado é infeliz, né? Então, infeliz são as pessoas que não são mansas, não é verdade? Então, assim, manso, qual é o contrário de manso? Violento, agressivo. Então, é fácil de analisar esse versículo trazendo o oposto dessas palavras. Então, o Senhor neste momento nos convida para que nós venhamos a buscar esse fruto. E dentro desse fruto, todas essas características, dentre elas, a mansidão. E eu quero só citar 3 exemplos que a Bíblia nos dá acerca de 3 homens que a Bíblia relata que eles foram mansos. E depois eu quero trazer 3 pontos de como nós vamos aprender a ser manso. Os 3 exemplos, o primeiro deles é Moisés. Moisés, lá em Números, eu vou abrir para me ler para vocês. Em Números capítulo 12, versículo 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Então, naquela época, Moisés era considerado um homem, como diz a palavra do Senhor, manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, naquela época, Moisés era considerado um homem manso, mais do que qualquer homem que houvesse naquele período, naquela época. E aí nós vamos ver os exemplos de Moisés. Moisés é um homem manso, mas ele matou um egípcio. Está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 12. Não vou ler para não tomar muito tempo.
Moisés também lhe feriu uma rocha 2 vezes. Porque o povo murmurava, pedindo água, e o Senhor usava ele, e ali ele assim fez. Feriu a rocha 2 vezes. Ele quebrou as tábuas da lei. Indignado com o povo que estava idolatrando, adorando outros deuses, quebrou as tábuas da lei. Está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 19. Moisés, em um momento quando ele saiu ali da presença do Senhor, desceu ali um monte, ele viu o povo idolatrando, buscando outros deuses, construindo até um bezerro de ouro. E ele pegou e moeu o bezerro de ouro, tornou ele em pó e fez o povo beber o seu pó com água. Tá lá em Êxodo 32, 20. Eu vou até ler. Eu acho muito interessante isso aqui. Ele era um homem manso. 32, 20. Vamos ver o que diz. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Porque ele ficou irado, indignado com o povo. Enquanto ele estava lá na presença do Senhor, o povo estava idolatrando, construindo até bezerro de ouro, adorando outros deuses. Então Moisés era considerado, a palavra do Senhor diz, nós lemos que era um homem manso, mais do que qualquer outro naquela época. O outro exemplo é Paulo. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha todas essas características, né? Que quereis? Ele ainda perguntando. Irei ter convosco com vara, com amor e espírito de mansidão? Então, aqui nós podemos verificar que apóstolo Paulo também ele tinha essa característica de homem manso. Então, ele era um homem manso, mas teve momentos que apóstolo Paulo, ele tinha uma responsabilidade tão grande, teve momentos que ele chegou nas igrejas, ele teve que agir com firmeza, com dureza, porque o povo era rebelde mesmo. Em alguns lugares que ele chegava, o povo era rebelde mesmo. Então, em algumas vezes ele precisou mostrar que realmente ele ficava virado com certas atitudes de certos cristãos. Então, às vezes era necessário ele agir com firmeza, com dureza. E um outro, que é o principal exemplo para as nossas vidas, é Jesus. O maior exemplo de mansidão. E nós vamos ver em Mateus, capítulo 11. Vem falar sobre isso. Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E ele é o maior e único exemplo que nós podemos seguir de mansidão. Só que Jesus também, ele repreendeu os fariseus com braveza. A palavra do Senhor relata em Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5. E 2 vezes ele purificou o templo, uma no início do seu ministério e outra no fim. E após a sua entrada triunfal de Jerusalém, a palavra do Senhor ela veio mostrar que ele quebrou as mesas de cambistas, vendedores que estavam negociando na casa de Deus. Então o Senhor também teve seu momento de ira. Se indignou porque os cambistas estavam lá na igreja, no templo do Senhor, vendendo, negociando na casa do Senhor. Então ele chegou lá, quebrou tudo lá, as mesas, tirou, porque ele não aceitou aquela situação. Mas ele era manso. E aí esses 3 exemplos de mansidão mostram para nós pessoas com natureza de homem normal. Homens, pessoas que agiram naturalmente, né?
com a dureza, algumas vezes, mas movidos pelo Espírito Santo. E eles sabiam agir com mansidão. Moisés, Paulo, Jesus, dentre outros. Homens que agiram naturalmente, em alguns momentos duros, agindo com firmeza, mas sempre agiram com amor, com mansidão. E aí, então, eu pergunto, você pode perguntar, então quer dizer que eu posso ser manso, assim como Moisés, que até matou um egípcio, né? Fez o povo beber o pó do bezerro de ouro que eles estavam idolatrando, né? Apóstolo Paulo, que agia duro com os cristãos daquela época, né? E Jesus, que fez tudo isso, quebrou a mesa, expulsou os cambistas do templo. Então eu posso agir dessa forma, seguir esses exemplos? Pode seguir. Mas se você também fizer como Moisés, que além de manso era um homem que tocou com seu cajado no mar e ele abriu, se você conseguir também, você pode ser manso como Moisés. Se assim como o apóstolo Paulo, você orar e os enfermos serem curados, pessoas se renderem aos pés do Senhor, você fizer tudo o que o apóstolo Paulo fez, também você pode agir com mansidão como o apóstolo Paulo. E como Jesus, se você fizer todas as proezas, você pode também ser manso da forma como ele foi. Então, mansidão não quer dizer que a pessoa é mansa e vai aceitar tudo. Não. Mansidão é até mesmo corrigir alguém com amor, com mansidão, com carinho, com respeito. Não quer dizer que eles eram mansos e que eles iriam aceitar tudo que o povo fazia de errado. É tanto que Moisés ele não aceitou. E ele fez o povo reconhecer, o Senhor está abençoando a vida de vocês, o Senhor está com vocês nessa caminhada, vocês ainda constroem um bezerro de ouro para adorar outro Deus. Então ele provou para eles que ele estava ali no comando daquela situação. E aí o Senhor, ele neste momento, ele nos mostra, né, as consequências da falta de mansidão. Vem o estresse, vem a angústia, vem a insensatez, vem a maldade, muitas coisas ruins. E a mansidão, ela traz para nós benefícios. Benefícios esses, quais são esses benefícios? A paz no coração, traz tranquilidade, você deita no seu travesseiro e dorme tranquilo. Porque se alguém agiu de forma dura com você, você agiu de forma mansa. Falando a realidade, mas de forma mansa, né? Você, os benefícios de ser manso também traz a defesa divina. Você tem a certeza de que Deus, ele está te defendendo em toda causa, em toda situação. E também traz uma consciência pura. Não tem coisa melhor do que você deitar no seu travesseiro com a consciência pura, com a consciência tranquila, dormir em paz, sem se preocupar, né, por ter feito algo errado. É um privilégio de uma pessoa mansa. Deitar, dormir tranquilamente, com a consciência tranquila. Então, como eu vou ser manso? Buscando ao Senhor, orando, se colocando nos pés do Senhor, se colocando na presença do Senhor. Evitar o nervosismo, né? Buscar a disciplina. A disciplina, ela é o autocontrole, ou seja, o domínio próprio. Eu preciso me controlar. Quando a ira vir, eu já sei que algo procura tirar minha paz, me irrita. Então, quando aquilo vir de novo, eu já vou agir de forma diferente. Da outra vez, eu agi de uma forma muito irada, errada. Mas agora, quando acontecer da próxima vez, eu vou agir de uma forma mansa, de uma forma sábia. Então, você tem que estar atento, tem que estar atenta para buscar disciplina, autocontrole. Nós precisamos buscar o autocontrole. Não podemos sair nos irritando com tudo que aparecer na nossa frente, com tudo que falarem de nós, com tudo que fizerem contra nós. Não! Nós precisamos agir com mansidão, com sabedoria. E isso é uma virtude da parte do nosso Deus. Então nós precisamos estar aprendendo essas questões e estar corrigindo isso, aprendendo com os nossos erros.
E uma outra coisa é aprender a suportar. Nós precisamos aprender a suportar. Nós não podemos estar nos estressando, deixando que algo venha tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós precisamos aprender a suportar. Pedir forças do nosso Deus. Pedir do Senhor que nos ensine a nos tornar pessoas resilientes. Pessoas que suportam as adversidades e as dificuldades com sabedoria, com equilíbrio emocional e espiritual. Ore ao Senhor pedindo isso, que o Senhor vai lhe dar sabedoria. Você pode estar à frente de um grupo de jovens, de senhora, de senhores, de professores, enfim. Você pode estar dirigindo uma equipe aí no seu trabalho, você pode estar conduzindo um pessoal aí no seu trabalho, você pode estar à frente de uma diretoria em algum local de trabalho seu, e Deus ele vai lhe dar sabedoria. Deus ele vai lhe dar mansidão, ele vai lhe ajudar. Basta você buscar ao Senhor, basta você pedir do Senhor para que Ele lhe ensine a ser uma pessoa resiliente, lhe ensine a ser mansa, para a glória do nome do Senhor. E assim nós vamos buscando essa disciplina para que nós não venhamos nos irritar com coisas corriqueiras da vida. Às vezes uma pessoa fala uma palavra, a gente já se irrita, perdemos a paz. Não podemos ser assim. Precisamos ter autocontrole e aprender a suportar. Com Deus tudo dá certo. E para encerrar, eu quero ler aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Você possa receber essa palavra de Colossenses capítulo 3 e o versículo 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos. O Senhor neste momento diz para nós, revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Nesse momento o Senhor nos convida a revestir. Se revista, pois como eleitos de Deus, santos e amados. Eleitos de Deus, santos e amados. Se revista como essas pessoas de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Porque nós precisamos disso no dia a dia, para lidarmos com as pessoas e com a gente mesmo. Então nós precisamos dessas características em nossas vidas. Então, aqui nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele estava orientando os irmãos de Colossos para que eles viessem se revestir, ou seja, colocar por cima de tudo um modelo de vida de acordo com a vontade de Deus. Então se revista dessas características de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Se revista, né? Porque nós sabemos que se nós formos olhar para o mundo não nos ensina a ser manso. Pelo contrário, o mundo nos ensina a sermos, revidarmos, a devolver o mal com o mal. O mundo nos ensina isso. O mundo não nos ensina a ser manso. Mas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele nos ensina a ser como ele, manso e humilde de coração. Então, que você possa ter aprendido neste momento acerca da mansidão. Porque o Espírito de Deus, ele entra em nossas vidas, aprendemos a ser moldados por Deus e nós mudamos o temperamento, que muitas das vezes antes de Cristo era um pouco mais acelerado, era um pouco mais arrogante, né? Era um pouco mais desenfreado, mas com a presença do Senhor, o Espírito Santo nas nossas vidas, recebemos essa transformação diariamente. Eu gosto de dizer que nós estamos em processo de transformação, estamos em um processo de construção. Todos os dias nós somos construídos, nós somos transformados em alguma área das nossas vidas. Então que você possa receber essa palavra, que você possa buscar a mansidão. Você pode ser manso para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e amanhã estaremos de volta.